A corte inferior, a gaiola das loucas e a degeneração moral, por Paula Schmidt. Na sexta-feira, 21 de junho de 2024, o comunicador Alan dos Santos vazou em suas redes o que ele afirma ser uma troca de mensagens entre a jornalista Juliana Dalpiva e um interlocutor misterioso. Antes de eu continuar, é necessário deixar claro que não existe qualquer evidência de que as mensagens sejam autênticas. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em acreditar que sejam, e vou tentar explicar minhas suspeitas mais à frente. Mas o que veio a enfraquecer minha desconfiança sobre a autenticidade das mensagens foi, ironicamente, uma checagem aos fatos, tentando provar que as mensagens são forjadas. Em um artigo feito às pressas para conter danos e mostrar a inautenticidade das mensagens, o resultado atingido foi o oposto. O Aos Fatos usou uma prova de fraude tão fácil de desmentir que qualquer pessoa com inteligência um pouco acima da média teria razão para começar a suspeitar que aqueles chocadores deflatos não tinham o objetivo de desmerecer o conteúdo das mensagens, e sim corroborá-lo. Quem desmentiu a checagem em questão de poucos minutos fui eu mesma, ludita, assumida, que mal sabe usar o Instagram. O teste foi repetido depois por outras pessoas e confirmado. Aqui está um dos resultados para quem se interessar. Ainda assim, o artigo do Aos Fatos, usando essa mentira como evidência, continua no ar, dando ares de verdade ao que classifica como falso. Nesta postagem de Alan dos Santos no Twitter, é possível ver as imagens das supostas mensagens. Recomendo que meus leitores se familiarizem primeiro com o teor do texto em questão antes de continuar a leitura deste artigo. Como é possível notar, existem ao menos 3 consequências que podem derivar dessas mensagens vazadas ou plantadas. A primeira delas é que ficaria claro, sendo as mensagens verdadeiras, que Felipe está sendo alvo de uma injustiça conspiratória. Mas quem conhece o caso dele e o examina com honestidade já sabe que é isso mesmo que está acontecendo. Não seria necessário nenhuma mensagem confirmando as injustiças que ele está, obviamente, sofrendo. A segunda consequência é que a jornalista se revelaria uma pessoa sem escrúpulos. Essa também é quase uma não revelação, porque Juliana está envolvida numa série das reportagens mais desonestas dos últimos anos, inclusive e principalmente aquela que destruiu a vida de Márcio Smelling, o produtor e comediante falsamente acusado de assédio sexual por mulheres que não conseguiram um papel de atriz em seus programas. Só para dar uma ideia, sem precisar me estender muito, vale ler este artigo escrito por Ricardo Feltrin. Feltrin conta que passou muito tempo confiando na reportagem de outros colegas, especialmente um artigo publicado na revista Piauí, que tratavam Mellen como um assediador cafajeste que trocava ou tentava trocar favores sexuais por participação em seus programas. Outros desses artigos enviesados são de autoria de Juliana Dalpiva, que deu toda a voz às vítimas, mas, segundo Mellen, não lhe permitiu a mesma chance. Até que um dia Feltrin teve acesso aos autos que teriam servido de base para as reportagens incriminando Mellen. Enquanto li os detalhes do caso,
Feltrin passou tão mal com culpa e desgosto que chegou a vomitar. Aqui, em outro artigo, Feltrin conta que, abre aspas, em mensagem por WhatsApp, a atriz Gueiros, nascida na Zona Sul Carioca, chama Mellen, nascido na comunidade de Nilópolis, de negrinho imprestável e negrinho insolente. Gueiros é madrasta da roteirista Bárbara do Vivier, da Globo, que é irmã de Gregório do Vivier. Como este site e canal publicaram, Bárbara, uma das mulheres que se juntaram em matilha contra Mellen, foi amante dele por 7 anos. Fecha aspas. Em nenhuma das várias reportagens de Juliana sobre o assédio supostamente cometido por Mellen existe qualquer menção a essas evidências de racismo. Ao contrário, para Juliana, as falsas acusadoras eram vítimas inocentes, merecedoras de proteção, mesmo existindo entre elas uma que chegou a pedir para casar com Mellen e a outra que traiu o marido por anos para ficar com o produtor. Aproveito este momento para fazer um meia-culpa, porque assim como Feltrin, eu acreditei nos meus colegas. Escrevi sobre esse assunto e sobre minha vergonha irrecuperável por ter aceito a versão de outros jornalistas como verdade e por não ter desconfiado de suas intenções ou ingenuidade. Um dia vou tentar cobrir a história da rede de ONGs estrangeiras que estão por trás da orquestração contra Mellen e da indústria de perseguição de inimigos comerciais e políticos, sob o verniz de luta pelos direitos humanos e das minorias. Voltando ao suposto diálogo vazado por Alan, a terceira consequência desse vazamento ou dessa falsificação é, para mim, mais clara que todas as outras. A ruptura do círculo de sustentação de Bolsonaro, porque as palavras ali sugerem que está havendo uma troca de reféns entre políticos e injustiça, com a traição de uns em favor da proteção de outros. Felipe, nesse caso, seria a moeda mais fácil de converter e estaria sendo vendido por outros que estariam sob ameaça da mesma injustiça. Em um regime de exceção, esse cenário de suspeita e traição mútuas não é apenas possível, ele é até provável. Mas é também bastante razoável imaginar que quem vazou essas mensagens ou quem as forjou tenha tido a intenção de criar caos e divisão na cúpula do bolsonarismo. A pergunta que deve ser feita é: cui bono? Ou quem se beneficia? E a resposta, neste caso, é: muitos se beneficiam dessas supostas mensagens. Quem menos se beneficia, na minha opinião, é exatamente quem fica pior na foto. Fábio Wageningen. No mundo da espionagem e das operações psicológicas, existe um mecanismo conhecido como Black Propaganda ou propaganda negra. Por meio desse truque, agências de inteligência e de manipulação de massa conseguem destruir alvo Y exatamente ao fingir estar do lado de Y ou falando em seu favor. Em outras palavras, a propaganda negra é positiva só na teoria. Na prática, ela realiza seu objetivo velado de prejudicar o grupo ao qual finge estar associada. Um exemplo de black propaganda é a foto de uma criança palestina pedindo ajuda em meio ao bombardeio israelense. Nessa foto, a criança está com a mão levantada, como alguém que clama ao céu por uma ajuda. É uma cena comovente, não fosse o fato de a mão da criança ter 6 dedos. À primeira vista, e sem uma análise profunda, pessoas mais precipitadas concluem imediatamente
o que a propaganda negra quis que fosse o conflito. O bombardeio de Gaza seria tão leve e tão inofensivo que foi necessário usar uma imagem gerada por computador para produzir a cena de uma criança em desespero. Aquela propaganda pró-Palestina, na prática, é uma peça contra a Palestina, só que difícil de identificar como tal, porque parece ser uma propaganda a favor. Muitas vezes, quem as repete o faz ingenuamente, sem saber que estão colaborando com o embuste. Em um artigo sobre falsa bandeira e sobre minha experiência trabalhando para a TV russa em Berlim, eu conto como o governo russo organizou protestos do movimento negro norte-americano que tinham como objetivo principal causar discórdia entre duas etnias no mesmo país e não ajudar o povo negro a lutar contra o racismo. A Rússia não é o único país manipulando opiniões e operações psicológicas. Outros países também. Hoje em dia, serviços para a destruição de reputações e eventos falsos podem ser fabricados sob encomenda e vêm servindo a juízes, empresários, políticos e até governos em operações clandestinas em outros países. Eu escrevi sobre duas empresas que trabalhavam exatamente com isso: a Black Cube e a Psy Group. Um dos exemplos mais conhecidos de Black Propaganda é o livro Os Protocolos dos Sábios de Sião. Este suposto livro secreto, afortunadamente vazado e revelado a nós, meros mortais, judeus confessariam inadvertidamente seu plano nefasto de controle mundial. Na realidade, o livro é uma mistura de textos de diversos autores, em diferentes épocas, grande parte deles fictícios, possivelmente compilados por russos antissemitas, com a intenção de denegrir a imagem dos judeus e justificar injustiças então praticadas no Império Russo, como os pogroms e as zonas de assentamento judaico. O problema da falsa bandeira é que, no mundo da espionagem, mais com mais, às vezes é menos, e às vezes é mais. Quando eu escrevi Spies, um livreto sobre espionagem publicado na Inglaterra, eu falei do lançamento para um amigo no Oriente Médio que sempre desconfiou, ao menos de brincadeira, que eu pudesse ser uma espiã. A piada era que eu poderia ser espiã israelense ou da KGB ou da CIA, mas jamais do Brasil, porque a inteligência brasileira é um oxímoro. Eu achei que o lançamento do Spies colocaria um fim naquela suspeita, porque seria indicação suficiente de que eu não poderia ser espiã. Parabéns! Ele respondeu. Que golpe brilhante! Quem vai desconfiar de uma espiã que escreve um livro sobre uma espionagem? O Spies foi escrito originalmente em inglês, mas traduzi alguns capítulos para o português e disponibilizei esses capítulos no Medium gratuitamente, já que os direitos autorais em português são meus. As supostas mensagens entre a jornalista e o desconhecido chamam a atenção pela frieza com que eles discutem detalhes do massacre imoral e ilegal de Felipe Martins. Felipe é o ex-assessor de Jair Bolsonaro que está preso num dos processos mais absurdos e obscenos do nosso regime de exceção. Processo, aliás, é uma palavra que não cabe, porque Felipe nunca foi processado. Não existe nem mesmo um inquérito, já que o Ministério Público nunca pediu a abertura de um. Mesmo assim, Felipe está preso desde fevereiro sem ter cometido crime algum, sem ter sido alvo de qualquer denúncia de violência e sem ter dado quaisquer provas
de que iria fugir de um inquérito que até agora não existe. A perseguição a Felipe tem um teor de crueldade sem paralelo, porque ela zomba não apenas da justiça, mas da lógica. Em uma situação impensável até na ficção, Felipe se vê num enredo que parece uma mistura de Kafka, Orwell e Alice no País das Maravilhas, depois de 1000 xícaras de ayahuasca com cogumelo e chá de fita. É como se ele fosse um Joseph K. tendo que se justificar diante da rainha de copas grande irmã no País das Loucuras. Porque, na prática, Felipe está tendo que provar que não cometeu o crime do qual nem é acusado. Existem vários artigos que recontam a via dolorosa pela qual esse homem, até então praticamente desconhecido, está sendo transformado em mártir de uma iniquidade que nos ameaça a todos. Felipe e todos nós, igualmente inocentes, estamos num pesadelo em que não é necessário crime para que haja prisão. Essa é a parte central de um regime de exceção. A eliminação da lei como código de conduta e garantia de igualdade entre os cidadãos. Por isso, o STF se sente à vontade para dizer que não há clima para soltar os presos do 8 de janeiro, porque clima é a coisa mais próxima do Código Penal numa tirania dominada por 11 seres deploráveis e não eleitos. Se, por um lado, as supostas mensagens descrevem fatos tristemente plausíveis num país que já deixou de ser justo há muito tempo, por outro, elas têm um tom descritivo demais para me parecerem autênticas. A coisa toda é explicada além da conta para uma conversa normal entre duas pessoas que saberiam do que estão falando. É como se aquele diálogo tivesse sido escrito para o entendimento de uma audiência alheia aos fatos. O texto é tão forçado que me lembra filme com roteiro fajuto em que o vilão, depois de matar várias pessoas sem ser identificado, chega ao final da história e conta para a sua última vítima o segredo de como conseguiu cometer todos aqueles assassinatos, explicando detalhe por detalhe enquanto a polícia escuta tudo atrás da porta e finalmente lhe dá a voz de prisão. Antes de continuar, quero deixar claro que não tenho amizade nenhuma com Juliana. Não a conheço pessoalmente, e o pouco que sei sobre o seu trabalho me causa asco. Também não conheço Alan dos Santos pessoalmente, mas estou convencida de que ele liberou as imagens acreditando que elas fossem autênticas. Eu perguntei para Alan se ele podia me contar quem lhe enviou os prints, mas ele naturalmente recusou. Alan nasceu de uma família humilde no Rio de Janeiro e é formado em filosofia pelo Seminário Maria Mater Ecclesiae do Brasil, como conta a reportagem da revista Época, citada pelo Diário do Centro do Mundo. Ele nunca estudou para ser jornalista, mas agiu como tal ao se recusar a compartilhar comigo sua fonte. Chamado de blogueiro pela mídia cartelizada, Alan aparece logo no primeiro resultado de busca no DuckDuckGo em uma página da Wikipédia como blogueiro e foragido. Desde o vazamento das supostas mensagens, Alan vem confrontando Juliana diretamente no Twitter, pedindo publicamente que ela lhe processe. Um processo judicial ajudaria a colocar um ponto final numa dúvida que tem todas as justificativas para existir. Não foi apenas o trabalho incompetente do Aos Fatos que fortaleceu a tese de autenticidade das mensagens. Incompetente, como já mostrei, apenas na melhor das hipóteses. Outro fato que fortaleceu a tese da veracidade das mensagens foi uma coincidência incrível e praticamente simultânea ao vazamento. Um dia depois que as imagens foram
reveladas, um artigo publicado por Fernando Schuller repetia inadvertidamente, segundo ele, o teor de parte do diálogo entre a jornalista e interlocutor. As similaridades eram tantas que muitos passaram a desconfiar que Schuller era o interlocutor da suposta Juliana. Aquilo não seria possível, porque quem conhece Schuller sabe que ele não fala daquele jeito e nem é jornalista para ter conseguido o furo mencionado no diálogo. Mas, para ter certeza, eu falei diretamente com Schuller e ele negou ser o suposto interlocutor da jornalista. Schuller negou também que tenha escrito aquilo de propósito, com as mensagens em mente. Ele diz que nem conhece Juliana e que o primeiro parágrafo é uma reprodução genuína de uma admoestação que ele vem ouvindo com frequência. Não fale a verdade. O artigo é de leitura obrigatória, apesar de falar o óbvio. Em tempos de tirania e hipnose coletiva, dizer o óbvio é quase um ato de subversão. O link para este artigo está na descrição do vídeo.